TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. O programa Em Evidência na TV, aqui nos canais 24 e 524, está recebendo os pré-candidatos e as pré-candidatas ao Senado e também ao Governo do Estado. E hoje nós temos a grande satisfação de receber uma grande revelação da política gaúcha, a comandante Nádia, que encara agora o seu maior desafio dentro da política, que é justamente a corrida ao Senado. Neste ano, nas eleições, nós teremos o voto a deputado estadual, deputado federal, Senado, governador e presidente da República. Mas a novidade no Senado é que desta vez é apenas uma vaga. E a comandante Nádia chega para se habilitar e se credenciar a esta vaga no Senado Federal. Comandante Nádia, muito bem-vinda aqui ao programa Em Evidência na TV, aqui nos canais 24 e 524 da NET. Olha, Voltaire, é um prazer enorme estar aqui contigo, falando para essa audiência aí que já se consolidou, porque já vinha forte com a revista Em Evidência. E agora, Em Evidência estar na TV só demonstra toda a capilaridade, toda a importância que vocês têm de levar ao público, seja de forma escrita, seja pela TV, essa informação, essas entrevistas, esses debates tão importantes para o Rio Grande do Sul e para o Brasil como um todo. Um prazer. Prazer é todo nosso. Comandante Nádia, vamos começar com a última notícia que sacudiu o tabuleiro justamente desta corrida ao Senado, pois nos últimos dias a Manuela Dávila, que concorreu a prefeita aqui em Porto Alegre, que seria uma candidata muito forte na esquerda ao Senado, anunciou ao Partido dos Trabalhadores, anunciou também para a imprensa, que não será candidata ao Senado. Como isso modifica o cenário e como a senhora interpreta esta notícia, esse anúncio? Bom, primeiro é interessante a gente falar que as peças ainda não estão todas colocadas, né? Até dia 2 de agosto ainda tem muita mudança a acontecer, que é o último dia das convenções. E até lá os partidos estão tentando se organizar em coligações, estão tentando organizar os seus candidatos à majoritária, uma vez que os candidatos dos proporcionais já estão postos, né? Deputados estaduais, deputados federais já estão aí colocando seus nomes nas ruas, mas ainda nós temos algumas lacunas, seja para vice-governador, para vice-presidente da República e até mesmo para o Senado, que ainda tem muita especulação em nome de várias pessoas. A fala até então pré-candidata ao Senado, Manuela Dávila, de fazer a sua desistência, era algo que já vinha sido conversado, uma vez que me parece que o PCdoB tem interesse em formar bancada. E formar bancada significa de um puxador de votos, trazer outras pessoas para poderem também estar sendo eleitas. E, inegavelmente, né, a candidata, se for pré-candidata a deputada federal ou estadual, a tendência é de que traga outros candidatos a serem eleitos. E, óbvio, é bom a gente sempre lembrar que a Manuela nunca teve êxito em uma eleição majoritária. Também isso deve ter sido levado em conta. Uma única vaga, não estar em um cargo hoje de eleita, né? Muito tempo fora dos mandatos, isso deixa também um candidato mais fragilizado, a partir do momento que não tem um trabalho contínuo dentro da política. Nós estamos recebendo hoje a comandante Nádia, pré-candidata ao Senado pelo Progressistas, nesta grande novidade que o PP apresentou nas últimas semanas, que é o nome da comandante Nádia e também o ingresso do partido da comandante Nádia. Sob esse ponto de vista, comandante, de ter candidaturas justamente no mesmo campo ideológico, por exemplo, a sua candidatura junto com o atual vice-presidente da República, Hamilton Mourão, como comunicar
para essa parcela, esse eleitor que já é identificado contigo, mas que também se identifica com o Mourão, a sua opção ao Senado? Olha, eu estou sem voz, né? Tu viu que... Compromisso de campo. Com certeza. Então, me desculpem até todos que estão nos assistindo nesse momento, a voz está caindo, mas isso são realmente muitos compromissos. Nós temos andado mais do que nunca no Rio Grande do Sul, conversando com as pessoas, sentindo as dores dessas pessoas, nos colocando no lugar dessas pessoas, como sempre eu o fiz na Brigada Militar. Isso é importante a gente levar em conta, de que eu sou uma tenente-coronel da Brigada Militar, fui a primeira mulher a comandar um batalhão no nosso estado, no interior do estado, depois na capital, sou a criadora da Patrulha Maria da Penha, fui diretora de justiça do nosso estado, viajando todos os municípios onde existe a CASE, são as antigas FEBEMs, fui secretária municipal de desenvolvimento social de Porto Alegre e tenho um trabalho voltado à população gaúcha muito forte e que não é de hoje na política. A política apenas fez com que eu desse continuidade ao trabalho de proteção do povo gaúcho, do combate à criminalidade, de com outro olhar, outra perspectiva. E quando tu falas que o general Mourão está no mesmo campo ideológico, eu concordo contigo. Mas eu tenho a dizer, né, e com todo o respeito ao general, que é meu amigo, que é um parceiro, mas que nós temos características totalmente diferentes, né? Eu sou gaúcha raiz, nascida, criada, vivida, trabalho, casei, tive meus filhos no Rio Grande do Sul, a minha vida toda é no Rio Grande do Sul. Né? Não sou flamenguista, tá, gente? Mas sou aqui de um dos grandes times do nosso estado. Mais do que isso, sou contra o aborto, sou armamentista, aliás, ser armamentista da minha vida toda profissional. E não é agora na política que eu me apresentei como armamentista. Eu tenho a certeza de que as pessoas de bem, o cidadão que preenche todos os pré-requisitos de estar de acordo com a lei, com a legislação que permite um homem ou uma mulher ter armas, deve ter o seu armamento. Aliás, é um direito constitucional de que nós possamos nos defender a si, a família e a propriedade. Sou pela propriedade privada, acredito que coitados dos povos que são dominados por ditaduras de comunistas devem ter suas armas. Por quê? Porque essa defesa de que vale a vida sem a liberdade. E a liberdade das pessoas é o que eu mais prezo. Enfim, tem tantas características aqui que eu poderia te trazer que diferem o general Mourão da comandante Nádia, que nós poderíamos ficar todo o programa falando, mas isso eu tenho certeza que a partir dos debates, a partir das conversas, a partir de que os programas eleitorais começarão a ir à TV, cada eleitor poderá fazer exatamente a sua melhor opção. Sou bolsonarista desde sempre. Aliás, em 2018, é bom a gente relembrar que às vezes as coisas passam e são esquecidas ao longo do tempo. Eu tive um convite do então Bolsonaro, né, a ser a sua candidata a governo do estado aqui no Rio Grande do Sul. À época, eu declinei, fiquei muito lisonjeada com aquele convite, até porque o Bolsonaro naquela época nem tinha partido. Mas eu já estava alinhada à sua nova trajetória de ser o presidente da República. Eu não aceitei porque a minha campanha como pré-deputada estadual estava na rua, estava muito fortalecida e à época eu tinha me comprometido então com o governador Sartori para a sua reeleição. E acabei declinando, acabei indicando, né, para a senadora a Carmen Flores, que fosse então a senadora do Bolsonaro. E de lá para cá, aliás, antes de 2018, eu tenho umas passagens muito interessantes com o Bolsonaro. Quando fui ao Senado, quando fui à Câmara Federal, e ele me encontrou, né, nos salões ali, fazendo continência, né? Ô, coronel, que é o capitão Bolsonaro. Eu disse, e aí, Bolsonaro, como é que tá? E ele havia falado para mim que viria
a presidência e que estava muito feliz em ver alguns vídeos meus que estavam circulando fazendo um embate verdadeiro à esquerda. Não adianta a gente dizer para dentro de casa que é contra o comunismo, que é contra alguns ministros da STF, se nós não fizermos isso para a rua. Então, bolsonarista, hoje, ontem e sempre. O Progressistas é um partido completamente municipalista. Hoje o PP é o partido que mais elege prefeitos e vice-prefeitos aqui no Rio Grande do Sul, extremamente fortalecido no interior. O PP acerta justamente ao fazer esse casamento entre o fortalecimento do interior com nomes extremamente relevantes e fortes na capital, que é o caso da comandante Nádia. Isso pode trazer ao PP, ao partido, nessa escolha, uma popularidade maior aqui na capital, que é uma dificuldade do PP? Olha, isso é bem interessante que tu perguntasse, né? Que tu está afirmando, Tean. O Partido Progressistas é um dos maiores partidos aqui do Rio Grande do Sul. Conta com 147 prefeitos, mais de 120 vice-prefeitos e em torno de 1.200 vereadores espalhados pelo Rio Grande do Sul. É um partido que desde sempre foi de direita, que desde sempre apoiou Bolsonaro, que desde sempre foi a favor da família, das polícias, do armamento, das liberdades, da liberdade econômica, a favor dos empresários, a favor do trabalho digno para o cidadão aqui, não só do Rio Grande do Sul, mas brasileiro. E é um partido que, efetivamente, no interior tem raízes fortes, né? E que vem da época da Arena e que faz com que, tradicionalmente, se tenham pessoas eleitas no executivo e como vereadores nos municípios. Eu tenho falado bastante, né, em alguns vídeos, que eu não gosto tanto do nome cidade, eu gosto de município. Município é aquela coisa mais acolhedora, é aquela coisa que te traz para dentro realmente daquele grupo de pessoas que trabalham, que vivem, que estudam em uma localidade que elas fazem com que seja melhor, mais forte e valorizada. E quando nós falamos em municípios, a gente fala exatamente aquilo que o Bolsonaro está tentando ainda fazer, que é mais Brasil e menos Brasília. Naquela ideia de que aquilo que é produzido dentro do município, aqueles tributos, os impostos que são recolhidos a partir do suor, do trabalho, das mãos daquelas pessoas, não pode ir tudo para Brasília, para que depois os prefeitos fiquem passando o chapeuzinho para retornar migalhas daquilo que lhes é de direito. Mas sim que uma boa parte dos tributos, dos impostos, fique dentro do município, porque é ali que tudo acontece. Então, fazer esse casamento, né, do Heinz, que é uma pessoa muitíssimo ligada ao agronegócio, nosso pré-candidato ao governo, e que é reconhecido no interior do estado. Cada 2 passos que o Luiz Carlos Heinz dá, ele é parado por um abraço, por um sorriso, por um aperto de mão, por um agradecimento pelo que ele fez, pelo que ele faz e pelo que ele ainda poderá fazer por cada um dos municípios. E colocar uma vereadora da capital, que é o meu caso, né? Sou nascida em Porto Alegre, aliás, uma das pouquíssimas vereadoras de Porto Alegre nascida em Porto Alegre. Nasci no Beneficência Portuguesa, morei a minha vida toda no bairro da Glória, num local muito simples, muito humilde, onde a rua não era asfaltada, não tinha paralelepípedo, ali no morro perto da Intendente Alfredo Azevedo. Estudei em escola particular, mas porque eu era bolsista, porque senão meu pai, sargento da brigada, e a minha mãe, funcionária à época da CEE, não teria condições de pagar um estudo particular para mim. Eu sou filha única. Já no 2º grau, né, ensino médio hoje, fui para uma escola do estado, ou seja, vivi a minha vida aqui e me fiz exatamente por viver em Porto Alegre. Mas a experiência que a Brigada Militar me deu em poder conhecer os municípios do interior, as regiões do interior do nosso Rio Grande do Sul, isso não tem preço, porque isso exatamente te mostra
o quanto de potencial tem cada município. E tu tá certo, né? Juntar Luiz Carlos Reis, do interior, do agronegócio, da infraestrutura, das estradas, dos portos, dos aeroportos, da questão da saúde para os hospitais de Santa Casa, e uma vereadora que é da capital, mas conhece segurança pública como ninguém, com muita legitimidade, isso tem tudo para dar muito certo. Nós estamos recebendo a comandante Nádia, pré-candidata ao Senado pelo Progressistas, hoje aqui no programa Em Evidência na TV, nos canais 24 e 524 da NET, onde você nos acompanha na noite deste sábado. Lembrando que amanhã tem reprise no mesmo horário, a partir das 19 horas, e depois você acompanha também durante a programação, sempre a 1h da tarde, o nosso programa. Se você quiser rever esta entrevista, você também pode ir no nosso canal no YouTube. Revista em Evidência é o canal no YouTube, e por ali você acompanha todas as entrevistas com pré-candidatos ao governo do estado e também com pré-candidatos ao Senado. Nós temos um pequeno intervalo que nós vamos fazer em nome de Kaisermac Distribuidora, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Grupo Solos, Portal de Ata Pública, e daqui a pouco a gente volta com mais comandante Nádia aqui no programa. Lembrando que nós vamos falar sobre uma polêmica, uma pesquisa recentemente divulgada e que incrivelmente não apareceu o nome desta candidata, pré-candidata ao Senado. O que está acontecendo também neste termo e nestas pesquisas pré-eleitorais? Rápido intervalo, a gente já volta com Em Evidência na TV, aqui nos canais 24 e 524 da NET. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Agilidade na logística aliada à exatidão dos resultados é a marca registrada da MS Análises Clínicas. A MS é uma empresa que presta serviços de apoio ao diagnóstico médico e realiza em Pelotas exames de Covid através do RT-PCR. O laboratório presta serviços em saúde de forma inovadora e confiável, dando valor à vida e atendendo às necessidades dos clientes. A empresa trabalha para ter posição de destaque regional no desenvolvimento e prestação de serviços em saúde. Para mais informações, ligue 53 99 99 07 853 ou acesse www.laboratorioms.com.br. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Voltamos com mais um bloco do nosso programa Em Evidência na TV, aqui nos canais 24 e 524 da NET. Hoje recebendo a comandante Nádia, pré-candidata ao Senado Federal pelo Partido Progressistas. Lembrando que você pode nos acompanhar também pelo Facebook, pelo YouTube e pode nos seguir no Instagram. Pode seguir, inclusive, a comandante Nádia, acompanhar todo esse trabalho de pré-campanha eleitoral, suas agendas no Instagram. Você segue também o nosso Instagram aqui da RDC TV, @RDCTV, @Voltaire.Santos, e acompanha os bastidores deste programa que estamos exibindo na noite deste sábado. Comandante Nádia, no último bloco falamos sobre uma pesquisa que incrivelmente não colocou o teu nome. É impressionante que isso aconteça ainda em pleno 2022, né? Porque a pesquisa tem que ser um extrato com todos os candidatos, né, comandante Nádia? Voltaire, e quem está nos assistindo, né, nesse programa maravilhoso Em Evidência na TV.
me surpreendeu também, porque eu acho que acaba sendo um tanto quanto desleal não colocar todos os nomes daquelas pessoas que estão se colocando à disposição como pré-candidatos a algum cargo. Eu acharia estranho não colocar, por exemplo, o presidente Bolsonaro em uma pesquisa, já que ele é pré-candidato nato, ou não colocar o Lula, né, que está se colocando como pré-candidato à presidência. Então, veja bem, eu não estou nem para um lado nem para o outro. Nós temos que ter uma pesquisa que corresponda realmente à realidade que está posta. Nessa pesquisa colocaram candidatos até que nem disseram que são candidatos, pré-candidatos. E não colocar o meu nome me parece um tanto quanto desleal, como eu falei, um tanto quanto apresenta um pouco de desespero por parte das pessoas, porque a partir do momento que aparece uma pesquisa e ela é veiculada porque ela foi autorizada pelo TRE, as pessoas acabam não vendo que a comandante Nádia está, sim, na pré-disputa de uma única vaga para o Senado. Eu não consigo entender isso, até porque, eu vou te dizer, eu não acredito em pesquisas, né? Se nós acreditássemos em pesquisa, hoje o Lula seria o presidente do Brasil. Se nós acreditássemos em pesquisa, Luiz Carlos Reis, que era o 5º colocado um dia antes da eleição, não seria senador do Brasil. Então, assim, infelizmente, as pesquisas que deveriam mostrar e demonstrar para a população que está interessada em eleição o que é a realidade, o que acontece nas ruas, ela está sendo apresentada muitas vezes de uma forma distorcida por militantes que querem a todo pano fazer com que o seu candidato esteja à frente. E isso, no mínimo, é desleal, é desonroso, não faz parte de uma disputa saudável, de uma disputa que deve acontecer exatamente com a mesma igualdade para todos, que, diga-se de passagem, não existe essa igualdade para todos. E isso acaba sendo prejudicial para alguns candidatos em detrimento de outros. Comandante Nádia, falando sobre as questões que envolvem pesquisas eleitorais que desde a última eleição foram colocadas em xeque porque erraram bastante. Inclusive, no cenário da corrida ao passo, nas eleições municipais, também apresentaram diversos erros dessas pesquisas eleitorais. Aliás, desde a última eleição, diversos questionamentos são feitos, né, comandante Nádia? Um vem através de um presidente que é eleito, Bolsonaro, pela urna eletrônica, mas que também se tornou um grande crítico à urna eletrônica. Qual é o teu posicionamento sobre a urna? Tu achas que o nosso sistema democrático, o nosso sistema eleitoral precisa ser aprimorado quando se falamos em urna eletrônica, com uma espécie de comprovante de voto? Qual é o teu pensamento sobre também urna eletrônica? Tu acredita que exista fraude, embora a gente sempre vê os testes com os hackers que são feitos antes e nunca teve problema de fraude, mas qual é o teu pensamento sobre urnas eletrônicas dentro desse cenário da eleição deste ano, comandante Nádia? Bom, primeiro eu só quero terminar a respeito de pesquisas, né, para que as pessoas fiquem bem alertas. Pesquisas, quando se paga muito bem, de vez em quando ainda apresenta a verdade, então fiquem atentos. A respeito da urna eletrônica, né? Eu fui uma das pessoas, né, uma das políticas que esteve à frente, sempre fazendo uma fala de que o voto auditável é mais do que necessário. E eu vou para a questão de uma segurança. Tu tem a tua porta da tua casa. O que impede que tu coloque uma tranca a mais nessa tua porta? Sabe? Uma segurança a mais na porta da frente da tua casa para que criminosos não entrem, assaltantes não entrem. Ou seja, tu não muda a porta da tua casa, a porta continua igual. Só apenas colocou mais um mecanismo, uma tranca a mais para que essa porta não possa ser arrombada tão facilmente. A urna eletrônica é a mesma coisa. A quem interessa que não exista um voto
impresso, que, diga-se de passagem, não é levado para casa, ele aparece, ou seja, a urna é a mesma, acoplado um sistema que faz essa impressão desse teu voto. Tu clica ali na tecla na urna, o número do teu candidato, automaticamente aparece o papel com o número que tu digitou, tu confere e dá o enter. Esse papel entra dentro de uma urna, que vai ser lacrada no final. Porque quem é contra o voto auditável, o voto impresso, primeiro diz que a pessoa vai levar o voto para casa. Isso é mentira. Depois diz que, sem o voto impresso, a urna pode ser auditada. Pode. E que a urna não pode ser acessada por hackers no momento da tua votação. Porque a urna é um sistema eletrônico que, quando nós entramos numa cabine para votar, ela é ligada na energia elétrica. Ponto. No entanto, quando essa urna é retirada dali, ela é levada para o tribunal e ela é ligada aonde? Num sistema de internet. Um sistema que vai estar ligado, conectado ao mundo cibernético. E que nas últimas eleições, principalmente na última municipal, nós tivemos travamentos dessa leitura dos votos. Por quê? Porque o sistema deu um bug. O sistema parou na contagem dos votos, não por uma nem duas vezes, 3 ou 4, se não me lembro. E se nós somarmos em torno de 4 a 5 horas, o sistema ficou parado, congelado. Os bancos gastam milhões de reais todos os anos para a garantia do sistema. Por que nós não podemos ter uma tranca a mais na urna eletrônica que nos garanta um pouco mais de transparência nos atos? Por quê? É para contar voto a voto? Também não, é mentira. Não é para contar voto a voto, mas é para auditar alguma urna que, se tenha a discrepância, que se tenha a dúvida, aí urna contada e aí se abre a urna dos votos impressos para auditar. Eu me lembro que na época do candidato Aécio Neves e Dilma, depois, e aí acabou, estava à frente, o Aécio estava ganhando, e lá pelas últimas urnas deu uma reviravolta, a Dilma foi então eleita presidente do Brasil. E o Aécio e a turma dele pediram a auditagem das urnas, o que não foi possível fazer. Por quê? Por que não foi possível fazer? E isso nós temos que nos perguntar. Eu não tenho dúvida que as eleições foram tidas como certas, né? Eu mesmo me elegi, né? Seria meio contraditório eu dizer, não, estava errada a urna. Não, me elegi. Mas por que não termos um mecanismo a mais de que, na dúvida, nós possamos auditar? É só isso, é simples, é claro, não tem nada contra o sistema. Aliás, o nosso sistema é frágil, tanto que parou a contagem dos votos. Somente Brasil, Bangladesh e Butão não têm o voto impresso. Por que será que outros países bem desenvolvidos, outros países que têm as eleições mais transparentes, têm o voto impresso e nós aqui no Brasil ainda não o temos? Ou seja, se o sistema é bom, por que não aprimorar? Se a minha casa tem segurança, a porta da minha casa tem segurança, por que não colocar uma trava a mais? A quem interessa que essa trava não exista, que esse sistema a mais de segurança não aconteça? Não sei. Fica a pergunta e todo mundo que reflita.
Comandante Nádia, a nossa convidada de hoje aqui no programa Em Evidência na TV, aqui nos canais 24 e 524 da NET. Lembrando que depois você pode conferir esta entrevista no YouTube da revista Em Evidência. Você confere a entrevista na íntegra, que realmente é uma oportunidade muito bacana para você escolher o seu voto. Lembrando que esse ano você vai votar para deputado estadual, deputado federal, uma vaga no Senado, que é essa vaga que a Nádia está buscando como pré-candidata ao Senado, governador e presidência da República. Polarização. Quais são as vantagens, comandante Nádia, da polarização? Porque a gente percebe que vem uma enxurrada de críticas da polarização entre Bolsonaro, Lula, direita e esquerda. Mas, por um outro lado, nunca se falou tanto em política. Nunca as pessoas pesquisaram tanto sobre política nas redes sociais, é o que mostram as pesquisas. Vantagens e desvantagens da polarização, na tua visão, comandante? Deixa eu voltar em pesquisa, não, porque aqui é tudo ao vivo, tá, gente? O Voltaire não combinou nenhuma pergunta para mim. Então, eu fico me lembrando sobre pesquisa. Lembram que a Dilma era candidata ao Senado por Minas Gerais e ela era, na pesquisa, a eleita. E não deu em nada. Enfim, polarização. As pessoas dizem, agora está tendo polarização, né? Olha, acredito que sim. Por quê? Desde sempre, né, nesses 14, 16 anos em que o PT esteve no governo do Brasil, a direita aceitou a democracia. Não ficava fazendo essas questões de comícios na rua, brigas, disputas e xingamentos. A direita aceitou que a democracia havia colocado pessoas de esquerda no governo federal. A partir do momento que é colocado um presidente de direita, a polarização, aí começou a polarização. Por quê? Porque a esquerda não aceita que alguém de direita esteja no poder. Eu acredito que a eleição ainda vai ser polarizada, tá? A esquerda tem feito isso muito, né? Tem falado muito, tem feito xingamentos que eu nunca vi antes ao presidente, né? Mesmo que contrário. Não acredito em terceira via, né? As pessoas não estão mais em cima do muro. Eu não falaria em polarização, isso me parece que é direita e esquerda só. Eu falaria em cima do muro. As pessoas não querem mais ninguém em cima do muro. E eu faço aqui uma pequena história que eu acho bem interessante e que retrata o momento atual. Um homem em cima do muro, né, olhando para um lado, onde tinha um anjo chamando, vem para cá. E do outro lado tinha um demônio, com o bracinho cruzado, assim, parado. E o homem olhava, de um lado o anjo chamando ele, do outro o demônio ali parado, sem fazer nada. E o homem em cima do muro. Chega uma quarta pessoa e pergunta para o demônio, mas escuta, que tu tá parado aí de braços cruzados, enquanto o anjo lá tá fazendo, né, a campanha, vem para cá, vem para cá. E aí o demônio olha e diz para ele assim, eu não preciso fazer nada, porque o muro já é meu. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer que quem fica em cima do muro não escolhe um lado, e tu tem que escolher um lado. O lado que mais representa aquilo que tu quer para tua família, que tu quer para tua profissão, que tu quer para o saneamento básico, que tu quer para a segurança do teu país, do teu estado, que tu queres para a saúde, que tu queres para a educação, que tu queres de ter alguém que te represente realmente naquelas pautas que te são mais caras. E ficar em cima do muro sem decidir a quem tu vai dar o teu voto, me parece que tu estás deixando um cheque em branco para que outras pessoas decidam por ti. E aí vai uma dica, não vota em branco, não anula o teu voto, porque ele é muito importante. Para aquelas pessoas que dizem que não gostam de política, eu digo, comecem a gostar ontem, porque a política muda a tua vida pessoal, muda a tua vida profissional. A política retirou a possibilidade das pessoas terem os seus armamentos, mesmo com um referendo em que as pessoas
Os brasileiros disseram: eu não quero entregar a minha arma. E um governo dito popular e democrático, que foi do Lula, da Dilma, mas que iniciou com Fernando Henrique Cardoso, mesmo com 75%, ou seja, a maioria, democraticamente, dizendo não, eu não quero entregar minhas armas, por a questão política e de decisão de quem manda, é quem está no poder. As armas foram retiradas do cidadão de bem, só esquecendo de dizer para os criminosos que eles também não poderiam portar armas e nem fazer nenhum tipo de crime com armamento. Então, política é boa e deve ser tratada como algo muito sério, porque a propriedade privada das pessoas pode também estar correndo risco, porque clubes de tiro podem estar correndo risco, porque tem candidato à presidência que está dizendo que vai acabar com os clubes de tiro porque quer fazer mais clubes de livros. Eu também quero mais clube de livros, mas uma coisa não é excludente da outra. Estamos recebendo a comandante Nádia aqui no programa Em Evidência na TV, nos canais 24 e 524 da NET. Lembrando que estamos aqui com a força de Kaisermac, distribuidora Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e do Grupo Solos, portal de ata pública. No próximo bloco, nós vamos colocar aqui pela pré-candidata ao Senado pelo Progressistas, a comandante Nádia, o papel da mulher na política. Durante muito tempo, isso também teve um viés ideológico. E a gente vai ouvir o que tem a dizer a comandante Nádia sobre o aumento da participação das mulheres na política e a atualização desse cenário. Rápido intervalo e a gente já volta com mais comandante Nádia aqui nos canais 24 e 524 da NET. Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Agilidade na logística aliada à exatidão dos resultados é a marca registrada da MS Análises Clínicas. A MS é uma empresa que presta serviços de apoio ao diagnóstico médico e realiza em Pelotas exames de Covid através do RT-PCR. O laboratório presta serviços em saúde de forma inovadora e confiável, dando valor à vida e atendendo às necessidades dos clientes. A empresa trabalha para ter posição de destaque regional no desenvolvimento e prestação de serviços em saúde. Para mais informações, ligue 53 99 99 07 853 ou acesse www.laboratorioms.com.br. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Voltamos com o programa Em Evidência na TV aqui nos canais 24 e 524 da NET. Hoje recebendo a pré-candidata ao Senado, comandante Nádia, abrindo o jogo, não fugindo de nenhuma pergunta, num papo extremamente franco com seus futuros eleitores que nos acompanham na noite deste sábado aqui na RDC TV, também na noite deste domingo e depois ao longo da semana após o seu almoço, pode estar acompanhando as ideias da pré-candidata ao Senado, comandante Nádia, nesta entrevista que estamos fazendo na noite de hoje. E o nosso programa, a origem de tudo, foi justamente uma revista, que é a revista Em Evidência. Hoje, no novo formato, os personagens da revista ganham vida e vêm aqui ao programa expor as suas ideias.
E aqui a gente está relembrando, em uma das edições, a comandante Nádia, a primeira mulher a comandar um batalhão da Brigada Militar no Rio Grande do Sul. O exemplo de Nádia, nessas 2 páginas, a gente relembra aqui no ano 6, edição de número 54, lá em 2016, a comandante Nádia já se destacando na sua vida política e também mostrando o seu trabalho junto à Brigada Militar. Comandante Nádia, o papel da mulher na política, né? A gente criou várias narrativas ao longo da política, da própria sociedade aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, dizendo que a mulher ganhava salários menores, o espaço da mulher sempre foi menor, a mulher não se interessava por política. Como é que você vê a participação, o estímulo da mulher na política para a eleição desse ano? Bom, primeiro quero dizer que fiquei muito lisonjeada, né, de recordar essa revista tão importante aí no cenário do Rio Grande do Sul, onde eu saí da revista e vim para cá, viu, gente? Olha aí que legal. Um pouquinho mais velha, né, ali 2016, relembrando o momento em que eu assumi pela primeira vez, como uma primeira mulher a assumir um batalhão de polícia militar no nosso estado, que também foi uma referência, claro, né? Assim como na política, né? Uma primeira mulher a comandar um batalhão, mulheres na política, e fiquei muito feliz, viu, de ver essa lembrança. Muito obrigada a ti, Voltaire, ao Lúcio, querido, ao Chico, que fez as fotos, enfim, e que tem sido aí pessoas muito presentes na minha vida. A mulher realmente, né, ao longo da trajetória, tem estado em locais diferenciados. Isso é importante. Outro dia, olha só que legal, eu estava lendo um artigo pelos 250 anos de Porto Alegre, que dizia sobre nomes de ruas e praças de Porto Alegre. E fazia ali uma menção muito dura, muito crítica, de que existiam poucas ruas e praças com nomes femininos em Porto Alegre. E eu já li aquele artigo de uma forma diferente, muito mais leve, muito mais pensando no futuro. O que acontece? E hoje, como vereadora, né, eu sei que nome de praça e de rua, primeiro tem que ser de uma pessoa que morreu. Então, bom para as mulheres não estão morrendo tanto. Outra, porque tem que ser uma pessoa, independente se mulher, homem, branco ou negro, que tenha feito um trabalho que tenha sido destaque público, que tenha sido algo que tenha feito realmente a mudança para uma comunidade, para uma cidade, para o estado, que tenha se envolvido com o público ou com o privado, mas que tenha feito algo relevante. E a gente vê que realmente ao longo dos anos as mulheres não se envolveram tanto com o público, mas mais com o privado, mais para dentro de casa. E por isso não temos tantos nomes de mulheres, nomes de rua. O que eu acho, né, acredito que daqui para frente vamos ter mais nomes. Por quê? Porque a mulher está se envolvendo com o público. E isso não é um desmérito, isso é uma realidade de construção. Tu sabe que eu não sou nem um pouquinho feminista, daquelas feministas enlouquecidas, né? Que tem que ter mulher a todo pano só porque é mulher. Eu sou pela pessoa que trabalha, pela pessoa que tem conhecimento, que se qualifica e que chega em espaços de administração, de presidência, de poder, pelo seu trabalho, pela conquista que teve ao longo dos tempos, pela sua trajetória. E eu tenho certeza que assim como a mulher galgou espaços, conquistou espaços na polícia militar, na polícia civil, na engenharia, né, coisas que eram incomuns, na contabilidade, na arquitetura, porque até pouco tempo para a mulher sobrava, né, era o ambiente feminino, a educação e a saúde. E as mulheres saíram desse lugar comum porque se especializaram mais. E assim como elas estão hoje
na aeronáutica, são comandantes de aeronaves, estão em todos os espaços, no futebol, na questão da ciência. A mulher também está abrindo seus espaços na política. Um tanto quanto, né, tímido ainda por conta, no meu entendimento, da proporcionalidade, desse quociente de 30%. Porque os partidos têm dificuldade de encontrarem mulheres... É favorável a esse... Eu sou contrária total a essa cota de 30%, seja de homens ou de mulheres, tá, gente? Porque o pessoal diz que é 30% de mulheres. Não, é 30% de um dos gêneros. Mas, pelo andar da carruagem, acaba tendo menos mulheres. Então, estou totalmente contra, porque nós mulheres não precisamos de cota, negros não precisam de cota. Eu acredito que a cota faz um preconceito muito maior. Eu estou eleita na Câmara de Vereadores com 11.172 votos, a quarta mais votada de 36, e tenho certeza que não é por eu ser mulher, mas é pela minha competência, é pela minha história, é pelo trabalho que eu tenho desenvolvido até então. E as mulheres, aos poucos, estão indo para o lado da política. Se nós tirássemos essa obrigatoriedade dos 30%, eu tenho certeza que outras mulheres, menos mulheres estariam na política, mas que essas seriam muito mais valorizadas pelos partidos, porque acaba vindo mulher que, infelizmente, é laranja e que eu sou totalmente contra. Pessoa que se coloca seu nome para um pleito eleitoral, tem que efetivamente querer representar alguma pauta, tem que querer representar o seu segmento, a sua comunidade, enfim, o seu município, e não ser obrigada simplesmente para cumprir um papel de que para cada uma mulher, 2 homens podem ser pré-candidatos. Comandante Nádia, hoje aqui no nosso programa, em evidência na TV, nos canais 24 e 524 da NET. Lembrando, né, que a comandante Nádia está um pouco sem voz, mas isso é o reflexo da campanha. Como é que tem sido a pré-campanha ao lado do candidato Heinz? Como é que tem sido essa relação também com Heinz, que é uma figura adorada no nosso interior gaúcho, muito identificada com o interior gaúcho, né, Nádia? Olha, tem sido um prazer e um aprendizado diário andar com o Luiz Carlos Heinz pelo interior do estado. Nós temos também a vice-governadora Danise Sabino, minha colega vereadora na Câmara de Vereadores, ela que é voltada para a área da saúde e que tem uma fala maravilhosa, principalmente pós-pandemia, onde muitas pessoas acabaram deprimidas, muitas tentativas de suicídio, muitas pessoas que acabaram tendo fobias, inclusive, por conta da pandemia, que não fez bem para ninguém, né? Se quiseram terminar com a crise pandêmica, criaram uma crise econômica em que as pessoas se desesperaram porque não tinham mais o seu trabalho para levar o pão, a comida para dentro de casa, né? E isso eu vivenciei diretamente, porque eu fui contra o fecha e abre. E o Luiz Carlos Heinz é um homem muito leve, é um homem muito verdadeiro, é um alemão que fala pouco, mas faz muito. E tem sido uma experiência muito importante andar ao lado dele, porque a cada dia que nós caminhamos, nós conquistamos outras pessoas. Veja bem, né? As pessoas muitas pessoas me param e perguntam assim: Nádia, mas tu era pré-candidata a deputada estadual, praticamente com uma eleição vitoriosa. Por que ir agora para o Senado? Porque para mim, política é uma construção coletiva. Olhem bem, não é para o seu umbigo. É uma construção coletiva na busca do bem comum. Eu não estou aqui pré-candidata ao Senado pelo meu ego. Não é para mim, mas é pelo aquilo que nós podemos fazer e construir juntos, fazer próximos, fazer conhecendo realmente o que cada município precisa, o que o João do bar precisa, o que a Maria, dona de casa, precisa. E eu vou dizer para vocês, isso eu conheço muito bem, porque a Brigada Militar, através da farda, me legitimou a conhecer o que as pessoas mais precisam. E eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso pré-candidato ao governo, Luiz Carlos Heinz,
que para a cada 2 minutos de passos nas ruas, é parado, né, para uma foto, para um carinho, tem muito a dar, assim como nessa construção coletiva, não é individual. Ninguém aqui tem vaidades, nós queremos o bem do Rio Grande do Sul, porque é aqui que eu moro, aqui que eu tenho meus filhos, aqui eu tenho a minha família, tenho meus amigos, e nós queremos fazer, aliás, a única chapa completa, há 2 meses, né? Há 1 mês e meio, vamos botar assim, depois vão dizer que eu já estou mentindo, né? Há 1 mês e meio, a chapa completa para governo, vice, para governador, para vice-governador e para Senado, que a chapa majoritária é a do Progressistas, junto com o PTB. Por quê? Porque está organizado, porque sabe aonde está e aonde quer chegar. Comandante Nádia, nossa entrevistada de hoje aqui na RDC TV. Olha, grande entrevista, esclarecedora. Você que chegou agora aqui nos canais 24 e 524 da NET, perdeu algum trecho, pode acompanhar no nosso canal no YouTube. Lá no canal no YouTube você coloca a Revista em Evidência, vai estar ali como a primeira entrevista na parte superior aí da sua tela, do seu celular, a da comandante Nádia. Muito obrigado, comandante Nádia, tuas considerações finais e parabéns por tanta lucidez e tantos esclarecimentos conosco aqui no programa de hoje. Voltaire, eu só tenho a te agradecer, uma delícia essa entrevista, muito em casa, que eu tô assim, ó, até batendo, mostra aí o pé, ó, eu tô assim, mostra o pé, mostra aí, não tô mostrando o pezinho, ó, tô aqui me sentindo em casa, bem feliz. Coisa boa. Porque a gente é o que é, viu, Voltaire? Aqui não tem montagem nenhuma, não tem nenhuma persona, né, que é costumeiro aí a gente vê na política, que formam-se personas que logo ali na frente são destruídas porque não se mantém um tipo o tempo todo. Essa aqui é a comandante Nádia, é a Nádia filha única, é a Nádia mãe de 3 guris lindos, é a Nádia esposa, meu eterno namorado Acioli, um beijo enorme, é a Nádia policial militar protegendo o povo gaúcho, é a Nádia diretora de justiça, é a Nádia amiga, é a Nádia que gosta assim de uma festa, é a Nádia que entende a dor dos amigos, a dor das pessoas, é a Nádia vereadora, é a Nádia suplente de deputada estadual, e é a Nádia aqui pré-candidata ao Senado, que diz para vocês que nós temos uma frase de um jurista, Sobral Pinto, que diz assim: a política não é feita para covardes. E eu tenho certeza que o povo gaúcho é um povo corajoso e que vai fazer a melhor escolha no momento certo. E aqui tem uma mulher corajosa, que é dona de casa, que trabalha na rua, que faz política, mas que faz tudo isso com muita alma, com muito coração e com muita verdade. Porque quando isso não for verdadeiro, podem crer que eu vou estar na minha casa. Por isso que eu estou aqui fazendo essa política da mudança. Vamos mudar a rua, mas sozinho eu não consigo. O Reis não consegue, a Tanise não consegue, outros bons políticos não conseguem. Juntos, nós vamos mais longe. Obrigado, gente. Um beijo enorme para ti, para o Lúcio, para essa galera do bem em evidência na TV. Saindo das páginas da revista e chegando aqui ao vivo para você aí em casa. Muito obrigada por estarem nos acompanhando. E siga minhas páginas. Claro, esqueci. Claro. Olha, teu Instagram, tua agenda, teus roteiros, Facebook. Twitter, Facebook, minhas agendas, @comandante Nádia, comandante da minha vida, da vida da minha família, comandante aí de um novo mundo do que a gente pode fazer melhor, com mais segurança, mais educação e muito mais paz, resiliência e respeito a todo mundo. Comandante Nádia foi a nossa entrevistada de hoje, lembrando que amanhã, no domingo, a partir das 19 horas, tem reprise. E aí depois você confere no nosso canal no YouTube, Revista em Evidência, e também a partir da 1h da tarde na próxima semana. Nós voltamos no próximo sábado, a partir das 19 horas, aqui na RDC TV, nos canais 24 e 524 da NET, sempre com entrevistados que impactam e fazem a diferença aí na sua vida. Uma boa noite a todos. Cultura em Evidência, com João Riel, apoio
Kaisermac Equipamentos. Obrigado, Walter Santos. Tudo bem, pessoal? No Momento Cultura em Evidência de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês o seguinte livro. Getúlio Vargas, O Lado Oculto do Presidente. É uma obra muito importante e que me fez uma leitura muito aprazível. A obra traz fatos importantes da vida de um dos nossos maiores políticos do Brasil e uma grande referência do estado do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, abordando desde os momentos mais importantes da vida de Getúlio até a sua personalidade, culminando com os seus últimos dias no Rio de Janeiro, com um evento que acabou tirando sua vida, o suicídio, no dia 24 de agosto de 1954. Um livro que vale muito a pena a leitura de você, gestor público, intelectual, preocupado com a vida da sua sociedade. Vale muito a pena. Agradeço a oportunidade, leia mais, leia sempre, o conhecimento é algo libertador. E fique agora com o comentário e evidência. Comentário em Evidência. Patrocínio Kaisermac Equipamentos. MS Análises Clínicas. Olá pessoal, aqui é Comandante Nádia, sou Tenente Coronel da nossa Brigada Militar. E sobre armas, eu tenho para dizer para vocês que a arma é um instrumento que iguala pessoas. Não é um instrumento que mata, bem pelo contrário. Desarmamentistas querem impor a sua vontade, dizendo que armas matam. Quem mata é a pessoa que tem intenção. Durante meus 28 anos na Brigada Militar, nunca encontrei num local de crime uma arma que tivesse um registro, ou tampouco um criminoso que tivesse o seu porte. A arma iguala um homem de 100 quilos a uma mulher de 50. Iguala uma senhora que aconteceu em Caxias do Sul, de 72 anos, que estava no seu apartamento e um criminoso de 19 invadiu. Aquela arma oportunizou que aquela senhora não morresse, não fosse estuprada. Por quê? Porque ela igualou diferentes, fazendo com que houvesse equilíbrio dentre as forças. A arma é mais do que isso. É uma possibilidade de tu te defenderes, defender a tua família e defender a tua propriedade. Aliás, constitucionalmente, isso é o teu direito. E não é ficar jogando armas para cima, né, pessoal? É aquelas pessoas que têm condições, cidadãos de bem, que preenchem todos os pré-requisitos, que estão treinados e que possam efetivamente ter as suas armas, é que vão tê-las. Quem não quer arma, que não compre, mas que não tire o direito de quem quer ter. Os países onde tem menor número de criminosos e de criminalidade são os países que têm a possibilidade do cidadão de bem de ter as suas armas. Então, pensemos nisso, de que as nossas liberdades têm que estar sempre à frente de qualquer interesse público. Evidência na TV, o programa da revista Evidência na RDC TV.